Fazer, vamos filmar lá no frente. A tempestade eu posso sossegar, pois com ele estou liberto do perigo e do mal. Quando ele estendeu as suas mãos para mim. Glória a Deus! Foi isso que Jesus quer fazer com você. Jesus não é brincadeira. Jesus é o amigo verdadeiro. Ele não fica pensando que você está fazendo coisa errada. Ele sabe, antes de você fazer. Ele sabe do seu pensamento fraco. Você pode mentir para si mesmo, mas você não consegue mentir para ele. A sua vida foi planejada antes de você nascer no ventre. Você tem um propósito. Tinha 5 milhões de chances para você não nascer. Que você está aqui vivo. Outras pessoas poderiam estar no seu lugar, mas não está. Deus queria que fosse você. Então eu queria deixar aqui uma palavra para vocês. O primeiro dos mandamentos, não precisam ler não, para não perder tempo, que também já está acabando. Aproximou dele-se um dos escribas que o tinha ouvido disputar e sabendo que lhes tinha respondido, bem perguntou-lhe, qual é o primeiro de todos os mandamentos? Jesus respondeu-lhe, o primeiro de todos os mandamentos é, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. E o segundo, amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Esse é o mais importante na nossa vida. Jesus resume os mandamentos mais importantes da lei, destacando o amor de Deus sobre todas as coisas e o amor do próximo como a si mesmo. É um escriba que reconhece a sabedoria e a resposta de Jesus. Jesus o elogia dizendo que ele não está longe do reino de Deus. Glória a Deus. Jesus não apenas define esses como os mandamentos mais importantes, mas também os conecta um ao outro. Ame ao Pai e ame ao próximo. Glória a Deus. Amar a Deus, o amor de Deus envolve um relacionamento íntimo, sincero. Significa colocar Deus em primeiro lugar, buscando em tudo que fazemos, buscando agradá-lo em nossas ações. O amor ao próximo, amar ao próximo como a si mesmo, é um mandamento que nos desafia a tratar os outros com a mesma dignidade e respeito que desejamos para nós mesmos. Isso inclui perdoar, ser paciente, gentil, solidário, buscando o bem-estar um do outro. A conexão entre esses dois é o amor de Deus, é o amor ao próximo, são independentes. Não podemos amar a Deus verdadeiramente se não amarmos aquele que nos criou. O reino de Deus, ele é feito por sabedoria de Jesus. Jesus, ele descreveu em parábolas esses períodos que ele ficou na terra, encarnado como humano. Tudo que ele falava em parábolas, para que a gente pudesse refletir. A Bíblia é isso. Eu sempre falo, quando você lê a Bíblia, Deus fala com você. Que é para você meditar sobre a palavra, entender o que Deus quer te dizer. Mas quando você ora, você está falando para Deus, e eu tenho certeza que Deus te entende. Você tem que aprender a conhecer o que Deus quer na sua vida. Deus te deu uma oportunidade de andar, de falar, de trabalhar, de ter uma companheira, de ter uma vida, de ter uma família, de ter filhos. E você tem que honrar isso. Ele deu para você de presente, mesmo não sendo um merecedor, porque nós somos pecadores. E Ele sabe que nós vamos ser pecadores. Mas nós temos a chance. Como o Sr. Lúcio falou, eu estou passando por uma aprovação. Isso não é uma aprovação. Isso é a glória do Senhor sobre você. Ele não está te deixando fraco e fazendo você sofrer. Ele está te deixando forte. É na fraqueza que eu te fortaleço. Nós contamos uma história na igreja do ladrão da cruz. Ladrão que roubou a vida toda, morreu lá na cruz perto de Jesus. No começo questionou ele, desonrou ele. No final se converteu no último minuto. Mas imagina que graça que ele conseguiu. Aquele ladrão foi o melhor ladrão do mundo, porque ele roubou a vida inteira. E no último minuto de vida ele roubou a graça do Senhor. E nós não precisamos roubar, porque Deus deu de graça. Glória a Deus. Deus deu a oportunidade da gente ter essa graça na nossa vida. E uma coisa muito importante de a gente lembrar, em uma cruz, um ladrão morria para o pecado e o outro ladrão morria no pecado. E na cruz do meio,
Jesus morria pelos pecados de toda a humanidade, por mim e por vocês. De manhã cedo, às cerca das 6 horas, foi o julgamento final de Jesus por Pilatos. Às 9 horas, na terceira hora, era o início da crucificação. Ao meio-dia, na sexta hora, a escuridão sobre a terra. Às 15 horas, à 9ª hora, Jesus morre e os eventos finais da cruz ocorrem. O véu do templo rasgou-se. No momento exato em que Jesus entregou o seu espírito na cruz, por volta das 3 horas da tarde, irmão, você me questionou ontem, ao fim da barreira entre Deus e a humanidade. A hora da morte, Jesus expirou na cruz por volta das 15 horas à 9ª. Um período de trevas intensa cobriu a terra, e o véu era uma cortina espessa que separava o Santo dos Santos, o lugar mais sagrado onde a presença de Deus habitava. Quando rasgou-se esse véu de alto para baixo, indicando que a separação foi abolida, que o caminho para Deus estava aberto e todos, através de Jesus, uma nova era de sucesso era o direito de Deus. Essa foi a missão de Jesus. Ele veio para fazer tudo isso. Ele tinha o poder com seus anjos, com reuniões do céu, de vir acabar com a terra naquele momento, matar todos que estavam judiando dele. Mas era o propósito do Senhor. Porque se ele não fizesse aquilo, e graças a Deus ele não fez, nós não estaríamos salvos. E através de Jesus, por seu sofrimento, por aquele sangue derramado, quando caiu na terra, ele chegou até o inferno. E Jesus é o dono da vida, é o dono da morte. A sua vida é dele. Você pertence a ele. Porque você foi comprado por alto valor. Você pertence a ele. Quando você quer se rebelar contra ele, o que acontece? É a separação. Você volta a viver na separação de Deus. Você está longe das graças do Senhor. Então, nessa noite eu queria deixar essa mensagem para vocês. Que nós estamos fazendo um culto diferente aqui, irmão Eduardo. É mais uma célula para deixar todo mundo colocar o seu coração em Jesus. Todo mundo buscar a palavra dentro de si. Para que pense em tudo que vai fazer aqui, nós fazemos para o Senhor. Eu poderia estar regindo esse culto do começo ao fim. Eu poderia estar fazendo a campanha do começo ao fim. Mas eu ouvi em igrejas que eu passei. Eu vou sair daquela igreja porque o pastor é isso. Eu vou sair daquela igreja porque o pastor fez aquilo. E eu fiz um pedido para Deus. Não deixa a igreja parar por causa de mim. Mas deixa ela continuar por causa de vocês. É isso que está acontecendo. Quando eu fiz essa campanha, eu chamei os humildes de Deus. A irmã dirigiu, todos participaram. Não precisa o pastor ser o causador do problema. O pastor tem que estar junto para dividir o amor com Deus. A igreja não é do pastor, a igreja é de vocês. É vocês que fazem. Hoje me questionaram na rua, pastor, sua igreja está uma benção, hein? O senhor tem uma afinidade muito grande para ser pastor. Eu falei, não, irmão. A minha igreja tem uma afinidade muito grande de ser irmãos. A nossa igreja, ela tem um fundamento que muitas igrejas às vezes não conseguem ter e não conseguem entender. Ser humilde um perto do outro, começando pelo pastor, pela pastora, tá? Respeitar o limite de cada um, porque ninguém é bom em todos, mas todo mundo tem um valor dentro de si que pode desenvolver. Então a nossa igreja, ela se fez com o quê? Com oportunidades. Porque através das oportunidades, ela não vai se destacar na igreja, ela vai chegar mais próximo de Jesus. Glória ela a vai Deus. conhecer Jesus. Nossa irmã Marinalva começou a visitar a nossa igreja, hoje quase que congrega com a gente o tempo todo. Ela ainda não é uma evangélica, ela está passando a conhecer a palavra do Senhor, e para nós é uma alegria, mas eu tenho certeza que ela está indo porque ela se sentiu bem na igreja. A casa do Senhor tem que ser uma família. Por isso que minha esposa quis falar sobre a família. Porque nós não podemos deixar ninguém para trás. Se o senhor está com problema, se o senhor está com problema, nós estamos aqui. Nós temos que conversar, nós podemos ser amigos. Às vezes uma palavra tira um peso do coração. Às vezes poder falar alguma coisa, você poder contar o seu problema para alguém, aquilo vai te ajudar. Então, o que eu pedi para Deus na nossa igreja é que desse confiança um no outro. Que um pudesse confiar no outro, a ponto de quando tiver um problema, poder partilhar. Porque às vezes falando, você já volta melhor para casa. Às vezes louvando, você volta melhor para casa. Então a palavra de Deus, hoje aqui na casa do irmão Eduardo, é sobre a família, irmão. Nós não vamos deixar ninguém para trás. Nós
não eu. Nós. Aquele irmão que estiver precisando de ajuda, precisar de orientação, nós vamos estar aqui. Também, se nós precisarmos de orientação, nós vamos procurar. Então, eu queria que vocês entendessem que a igreja nossa é a casa de vocês. É a casa que Deus colocou você. Não é a casa do pastor Lucas. É a nossa casa. Nós temos que encher a boca de glória, falar a nossa casa, onde Deus habita. Porque quem vai lá tem saudade para voltar. Começa pela recepção. Ninguém é melhor que ninguém. Todo mundo respeitando. Mas sempre tem algum que tem que exercer uma função mais, e outros menos. Mas todo mundo tem a sua qualidade. Lembrando mais uma coisa. Deus trabalhou de mim da mesma forma que trabalhou de vocês. Ele achou alguma coisa dentro de mim que pudesse servir a Ele. Né? A vida inteira Ele me serviu. Chegou quase no fim da minha vida, Ele falou uma coisa em mim que pudesse servir. Eu aceitei e eu abri mão de tudo. E a parte mais difícil, você largar as coisas desse mundo. Os pensamentos, as atitudes, os gestos. Eu tive que me moldar. Lógico, minha mulher muito de joelho no chão, todo mundo. Mas Deus faz isso. Ele coloca essas pessoas para poder, porque às vezes sozinho você não consegue. Né? Você às vezes sozinho não consegue. Então, Deus preenche.